Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou aqui com o José Williman, que é servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós vamos bater um papo com ele aqui. Ele vai dar algumas dicas, falar sobre a Câmara, e vamos conversar com ele aqui algumas coisas interessantes. Williman, estamos aqui com o meu pessoal aqui na internet, pessoal que me segue aqui no meu Facebook, no meu Instagram e no YouTube. Muito bem. Obrigado por você estar aqui com a gente. Ok, olá para todo mundo aí. Beleza? Williman passou no concurso da Câmara em que ano, Williman? Já tem tempo, Genivaldo. É? Em 1992 eu fiz o concurso e aqui tomei posse no dia... Não precisa falar não, né? Mas eu lembro. Mas você lembra o dia? 16 de junho de 1993. Esse dia, 16 de junho de 93, foi um dia especial para você? Muito especial, muito especial. O ingresso na Câmara Legislativa foi o que eu, digamos assim, consegui para a minha carreira e foi muito, muito importante para tudo que eu conquistei depois. Você realizou um sonho? Eu realizei, com certeza. Realizou um sonho entrar na Câmara Legislativa. Ou talvez a Câmara possibilitou que eu realizasse vários sonhos. É? Você gosta de trabalhar aqui? Muito. Acho que aqui é um local muito, muito acolhedor de trabalho, com muitos desafios, com muitas oportunidades, em que você pode exercer com a plenitude a sua criatividade e a criatividade que decorre da sua formação acadêmica. Interessante, que interessante. Você fez o concurso em 93, qual que era o cargo que você fez o concurso? Na época chamava-se o cargo assessor legislativo. Na época, assessor legislativo, agora hoje é consultor legislativo. Consultor legislativo, 93. 25 anos. 25 anos. Gente, 25 anos de Câmara Legislativa. Aqui é o microfone. O microfone e o coisa, né? Tá certo. Eu conheço o Williman há muitos anos, conheço o Williman, é um amigo, e eu acompanhei o sucesso dele aqui na Câmara. Nesses 25 anos, ele inclusive já foi da direção da Câmara. Você ficou quanto tempo na direção da Câmara? Quando eu entrei aqui na Câmara, em 93, eu fui lotado. Lotado é o termo que a gente usa, o termo horrível, né? Mas é o termo que se usa para dizer qual a seção, qual a unidade administrativa onde você vai trabalhar. Eu fui, então, lotado na presidência. Na época, o presidente era o deputado Benício Tavares. Benício Tavares. Aí depois, quando outros deputados assumiram a presidência, em 95, Magela, em 97, a nossa professora Lúcia Carvalho, eu tive a oportunidade de assessorar os dois na presidência, não só como consultor legislativo, e também exercendo o cargo de comissão. E na gestão da deputada Lúcia Carvalho, eu fui coordenador de despesa, que é quem paga as contas. Opa! É muito dinheiro com que você paga, mexe. Inclusive os salários, todos os contratos, tudo quem faz isso é o coordenador de despesa. Coisa importante. Tem que mexer com licitações, com contratos, é um trabalho bastante complexo, né? Mas o meu desejo, o meu dia a dia não era isso, não gostava disso. Eu gosto do processo legislativo. E aí eu voltei, saí da direção da casa, fui para trabalhar em gabinete dos deputados, para acompanhá-los ali no dia a dia. Certo. E só em 97, 98, que eu voltei para a direção da casa, fui exercer o cargo de secretário executivo da vice-presidência, quando, então, o deputado Paulo Tadeu era o vice-presidente. E ali nós tivemos a oportunidade de fazer vários trabalhos importantes para ajudar na divulgação da Câmara Legislativa. Legal. Você pertenceu à direção. E como que é a formação da direção da Câmara? Como é que se distribui aí? Como é que é escalonado isso? Nós temos que entender a Câmara Legislativa, como também outros órgãos de poder legislativo, com duas instâncias bem definidas, né? Uma é a instância de poder, que é aquela exercida pelos deputados. Instância de poder, e esse poder advém das urnas. A outra instância é da esfera administrativa, que é por servidores nomeados por ato das autoridades. Então, pegando a parte do topo da hierarquia da Câmara, nós vamos ter a mesa diretora. Que é composta de 5 deputados distritais. E como que esses 5 deputados são escolhidos? Esses 5 deputados distritais são escolhidos pelos seus pares, pelos outros deputados pelos outros deputados distritais. Nós somos pelos outros 19. Pelos outros 19. E eles votam também? Ele pode votar em si? Pode votar em si mesmo. Ninguém é proibido de votar em si mesmo. Aliás, né? Eu sou a primeira pessoa a gostar de mim mesmo, né? Então, evidentemente, se eu tiver que escolher alguém, eu escolho a mim mesmo. Né? Você se garante, né? Eu me garanto. Então, assim também, com certeza, os deputados, né, Rinaldo?
Então, temos 5 deputados, e tem um critério para a eleição. Tem que se observar a proporcionalidade partidária. O que é isso? Certo. O partido que tem uma representação maior na casa tem direito a cargo na mesa. Quem tem só um deputado, normalmente não tem, a não ser que forme blocos, né? Então, é um critério constitucional. E na mesa nós temos os 5 cargos, são presidente, vice-presidente, 1 de cada, né? E 3 secretários. Aí, abaixo da mesa diretora, aí vem os servidores. Servidores, tá. Aí, pessoal que não tem cargo eletivo. Não tem cargo eletivo, tem cargo ou efetivo ou comissionado. Mas na direção são cargos comissionados. Nós temos o chamado gabinete da mesa diretora, que é composto de 5 servidores, denominados secretários, um secretário-geral e os outros secretários executivos, e esses secretários são escolhidos, um para cada membro da mesa diretora. Ou então, usar aqui de um carcófato, né? Um por cada mesa. É claro que não se pode usar isso, gente. Você que está estudando língua portuguesa, principalmente, isso é um carcófato, não pode. É um por deputado. Tira o cada, porque senão fica uma porcada. Você falou que são 5 deputados e, na direção, quantos servidores? No total, na direção da Câmara. Então, vamos lá. Então, nós temos o gabinete da mesa diretora, que são 5 que dirigem as 5 áreas em que a Câmara é dividida. Os 5 deputados. Os 5 deputados, cada deputado da mesa tem uma área de atuação. Então, por exemplo, o Recursos Humanos fica com a primeira secretaria. A área de Finanças e Administração fica com a segunda secretaria. A área de Legislativa fica com a terceira secretaria. Aí, a parte de segurança, gráfica, planejamento e outras áreas, assessoria de plenário, etc., fica com a presidência. Comunicação social fica com comunicação social e informática fica com a vice-presidência. Então, tem as áreas e cada membro da mesa diretora supervisiona uma dessas áreas. Então, você tem as secretarias da presidência e vice, aí tem a mesa diretora aqui, o gabinete da mesa diretora também tem nesse sentido, e abaixo disso aí vem as direções. Nós temos 3 diretorias, e tem as coordenadorias. E abaixo disso tem as seções, divisões e setores. Então, é uma hierarquia. No site da Câmara tem o organograma, que explicita certinho como que a Câmara se organiza. Então, você que está estudando para o concurso, né, aproveita e entra no site da Câmara Legislativa, cldf.gov.br, e procura lá o organograma. E pelo organograma você tem uma ideia bem abrangente e sintética, né, de como a Câmara se estrutura administrativamente. Aí, paralelamente a essa estrutura, que nós chamamos aqui de estrutura administrativa, nós temos os gabinetes parlamentares e as lideranças partidárias. Cada deputado, são 24 deputados, né? Cada deputado tem o seu próprio gabinete. E os deputados têm também o que se chama de liderança partidária, né? Então, tem lá um partido que tem 3 deputados. Esses deputados escolhem um líder e esse líder tem uma estrutura para isso. Essas pessoas que trabalham com os deputados são servidores, são concursados, ou são pessoas que o deputado traz com ele? Todas as pessoas que trabalham com os deputados do gabinete ou nas lideranças são escolhidas pelos deputados. Então, não são servidores da Câmara, não são concursados, vamos dizer assim. São servidores que ocupam necessariamente cargos em comissão. Tá. Essa ocupação pode ser, a nomeação, né, pode ser de servidor sem nenhum vínculo com o serviço público. Nós chamamos aqui, genericamente, servidor de livre provimento. Livre provimento. Mas livre provimento é qualquer cargo em comissão. Todo cargo em comissão é de livre provimento. Então, livre provimento, a gente pode entender que é uma pessoa que não fez concurso público. Exatamente. Quem exerce cargo de livre provimento não fez concurso público. Agora, o provimento desse cargo de livre provimento pode ser por uma pessoa sem vínculo com o serviço público ou com vínculo com o serviço público. Quando eu exerci o cargo de secretário executivo da vice-presidência, por exemplo, é um cargo de livre provimento. Livre provimento. Tá? Não precisava ter feito concurso. Exatamente. Então, ali eu era um servidor, né, como continuo sendo, um servidor com vínculo com o serviço público, mas naquele cargo é de livre provimento. Certo, entendi. Gente, vocês viram que nós estamos conversando com uma pessoa que conhece a estrutura da Câmara Legislativa, conhece tudo. Tudo eu não diria, Genivaldo, é meio exagero. Ninguém conhece tudo. Né? Ninguém conhece tudo, mas o Widmann... E quanto mais você conhece, você descobre que menos você sabe. Olha aí, gente, olha, isso é importante. O Widmann tem 25 anos de Câmara Legislativa. Ele fez o concurso... Eu quero que ele fale para vocês da vida pessoal dele e da vida profissional dele. Eu vou conduzi-lo aqui a umas perguntas e ele vai responder para vocês, para a gente poder falar das duas coisas. O que eu quero
com isso, Vilma? Eu quero que a gente incentive as pessoas que estão estudando para concurso, que a gente mostre para ele que ele tem um negócio bacana, que ele pode passar num concurso que é fantástico, né? Que é maravilhoso. Com certeza. Você falou para mim que o concurso da Câmara é fantástico, né? É maravilhoso, que a função aqui vale a pena, né? Com certeza, com certeza. Você se sente bem trabalhando. Oh. Muita gente não gosta de trabalhar. Né? Muita gente não gosta de trabalhar. Mas aqui trabalhar é bom. Mas quem não gosta de trabalhar não está fazendo concurso, não. Quem está fazendo concurso é porque gosta de trabalhar. Tá certo, tem razão. Ô, Vilma, você fez o concurso, você falou para a gente, em 93, né? O concurso foi em 92, a nomeação foi em 93. Você fez 92 e 93, tá. E você entrou aqui, que hoje é consultor legislativo, né? Uhum. Você fez cursinho para concurso? Não, você estudou em cursinho para fazer o concurso? Não fiz cursinho, primeiro, por dois motivos muito simples, né, gente? Quando eu fiz o concurso para aqui, eu trabalhava. Eu dava aula na Fundação Educacional. Você dava aula. Na época era Fundação Educacional. Sou professor de língua portuguesa. Mas atualmente você está dando aula? Muito raramente. Às vezes dou algumas aulinhas sobre regimento interno aí no cursinhos, mas pouco. Porque a Câmara ocupa muito o seu tempo. Ocupa bastante e também aí o tempo passa, né? Os nossos cabelos brancos aqui, os seus mais do que o meu, revelam isso. E a Câmara te ocupa porque você tem esse conhecimento todo de Câmara, né? Eu acho que todo mundo quer que você dê aula sobre isso, ou mesmo aqui na Câmara você deve ajudar muita gente por esse conhecimento estrutural que você tem na Câmara, né? Assim, como eu estou aqui há 25 anos, e nesses 25 anos, de fato, eu sempre me empenhei em aprender bastante, etc., então você sempre acaba sendo solicitado por alguns deputados, e às vezes por vários, sobre determinados assuntos, especialmente aqueles mais melindrosos, que dependem de uma série de conhecimentos que se entrelaçam no mundo jurídico, no mundo... E organizar tudo isso, encontrar uma resposta técnica para uma solução política é sempre importante. Então, aí, evidentemente, os deputados, principalmente os mais jovens, né, preferem a experiência, a ponderação de quem tem mais experiência. Então, nesse sentido, eu tenho procurado ajudar. Né? E, como praticamente todas as sessões eu estou presente lá no plenário, isso acaba contribuindo para essa inserção junto aos deputados. Bacana. Gente, é um servidor importante da Câmara, deixando aqui a modéstia dele de lado. Eu conheço muitas pessoas que o conhecem também, e é um servidor de muita honradez, de muita presteza no serviço. É um exemplo. Ele não gosta que eu falo isso, não, mas mas ele é um exemplo de servidor. E é isso que nós queremos de vocês, que vocês sejam exemplos servidores, que vocês sejam igual o Vilma, que está aqui há 25 anos, ama o que faz, gosta do que faz, conhece o que faz. Vilma, antes de você entrar na Câmara aqui, qual que era a sua... Você trabalhava em quê? O que você fazia antes de entrar no concurso? Antes de passar no concurso, né? Só cortando aqui um pouquinho, o Vilma passou entre os primeiros colocados no concurso. Quando eu fiz o concurso aqui para a Câmara, eu me inscrevi para cá, eu era professor da Fundação Educacional. A extinta Fundação Educacional, que hoje é Secretaria de Educação. Então, eu tinha lá 40 horas, ou seja, eu dava aula durante 2 turnos, à tarde e à noite. Pela manhã, eu estava fazendo o curso de Direito. Sim. E ajustava ali com a diretora do curso. Curso de Direito ou curso de Letras? Eu estava fazendo curso de Direito. Direito eu já tinha formado lá em 83. Ah, tá. Então, o Vilma é formado em Letras, em 80... Letras eu formei em 80. Você se formou, hein? Eu me formei em 80, eu formei. Eu dei uma pancada nele, é porque as pessoas falam assim, eu formei. E o verbo formar, nesse caso, ele é pronominal. Então, eu me formei. Mas eu formei, popular. Eu me formei em 83 em Letras, claro. Brincadeira com o professor, e depois eu fiz o curso de Direito. Comecei lá em 88 e concluí em 93. Em julho de 93 eu concluí o curso de Direito. Tá, depois do curso de Letras, você fez o curso de Direito. Fazia o curso de Direito de manhã, no CEUB. Certo. Posso falar do senhor? Fazer propaganda de graça. Fazer propaganda do Getúlio aqui, ó, Getúlio. Uma propaganda sua aí. Eu fiz o curso de Direito no CEUB, fazia o curso de Direito, dava 40 horas aulas na Fundação e ainda dava aula no CEUB, de língua portuguesa de manhã. Então, eu ajustava ali com a diretora do curso de Letras, nos intervalos, na hora que não tinha aula no curso de Direito, eu dava aula. Então, como é que eu ia fazer cursinho?
Só se fosse de madrugada, mas nenhum professor se atreve a dar aula de madrugada. Então você não fez cursinho, não foi nem por opção, foi porque você não tinha tempo. Impossível, né? E como é que você estudava para fazer? Como que você estudou para fazer o concurso da Câmara? Você estudou sozinho? Sozinho. Fui atrás de material, etc. Na época tinha uma só facilidade para a minha vida. É que na Fundação Educacional, você deu aula na Fundação Educacional também? Dei aula na Fundação Educacional. Trabalhei 8 anos. Nós tínhamos uma jornada por turno de 20 horas, sendo que 4 delas, no caso do professor de português, davam 5. 5 eram dedicadas à coordenação, e você podia compactar o horário que te dava um dia de folga por semana. Nesse dia de folga eu estudava. Você estudava o dia todo? Não, né, gente? Aí cansa, você cansa a mente, não pode. Tem que estudar com calma, com tranquilidade, e aprender bem da primeira vez. E depois você faz uma revisão. Eu sei que você também foi militar, né? Pois é, eu trabalhava na roça, eu nasci na roça, né? Você é de qual estado? Sou do Paraná, eu nasci na roça. Quando você veio do Paraná para cá, você veio para fazer concurso? Não, eu vim para servir o Exército, né? Você veio para servir o Exército. Eu trabalhava na roça, e a roça é pesada. É aquele cabo da enxada. Você trabalhou na roça? Você é entrevistador, mas a gente passa uma pergunta. Eu não me lembro se eu trabalhei na roça. Acho que não. Acho que não. Pô, mas você lembra? Não. Se trabalhei, não me lembro, não. Puxar Hoje eu tenho uma rocinha, mas eu não trabalhei na roça, Puxar a enxada quando você é moleque não é fácil. E muitas vezes eu colocava o cabo debaixo da enxada aqui e ficava imaginando uma vida melhor do que aquela da roça. Mas não sabia também o que era, porque eu não tinha, naquela época não tinha televisão, não tinha, garoto, não tinha nada. Eu estava sozinho no meio de nada, praticamente. Né? Isso no Paraná? No Paraná, mas eu sonhava com isso. Aí tive a oportunidade de fazer o ginásio, na época. Ginásio? Na época estava ali começando o primeiro grau, não sei o primeiro grau, depois o segundo grau, estava começando. Então fiz o ginásio lá, naquelas redondezas lá, e parou por aí, não dava para estudar mais porque não tinha condições financeiras de estudar. Aí tive a oportunidade de vir servir aqui em Brasília. Então você veio para Brasília sozinho? Vim só. Ou só veio a sua família? Não, minha família continua no Paraná até hoje. A família dele está no Paraná até hoje. Eu vim para cá sozinho para servir. Só tinha, na época, o chamado ensino fundamental hoje, mais nada. Né? Então a família que você tem hoje, mulher e filhos, tudo você criou aqui? Tudo aqui no Brasil. Tudo encontrei aqui no Brasil. Certo. Né? E você estava falando do Exército. Pois é, aí eu vim para cá para servir. E no Exército tive a oportunidade de continuar no Exército, fiquei lá 5 anos mesmo. 5 anos? Difícil, 5 anos mesmo, muito tempo. E qual era a sua patente lá no Exército? Eu cheguei a ser sargento temporário, terceiro sargento. Terceiro sargento. Aí nessa questão me possibilitou terminar, fiz lá o segundo grau, fiz o supletivo. Chamado supletivo verde oliva. Supletivo verde oliva. Do Exército, tudo do Exército é verde oliva, né? E ali era uma facilidade, porque nós tínhamos que fazer o trabalho nosso, você viu no batalhão da Guarda Presidencial. Era tirar a guarda nos palácios. Quando você passa aqui em frente ao Palácio Planalto, onde é que ele ia? Tem aquelas guardinhas lá. Ali era o nosso, ficava com arma e tal. Você tirava a guarda dura 24 horas. Você entra 8 horas de um dia e só sai 8 horas do dia seguinte. Caramba! Não fica 8 horas. Em pé, não fica em pé. Ali reveza, fica 2 horas, descansa 4 e volta mais 2. Então, entendi. É um trabalho difícil. Então, eu fui para o Exército. Então, não tinha condições também de frequentar aula no ensino grau, no ensino médio hoje, né? Grau, Aí eu fiz esse supletivo. E a facilidade desse supletivo é que você pegava uma apostila, aquelas do antigo telecurso. Telecurso segundo grau. Exato. Você pegava a apostila, estudava, ia lá e fazia uma prova. Aí tinha lá uma nota, tirar 7, né? Hoje é 5, mas na época era 7. Mudou, né? Era 7, hoje era 5. Não tinha nada fácil na vida, não. Então, pelo que você está falando, eu não quero atrapalhar seu raciocínio, mas você acha que hoje é mais fácil de estudar do que antigamente? Eu falo por causa da internet. Ela é bem mais fácil de estudar por conta da internet. Agora, o problema que nós temos com a internet é a vulgarização das informações, que nem sempre são confiáveis. Isso é importante. Porque quando você tinha acesso a um livro, você tinha certeza de que aquele material veio de fonte, e para chegar a publicar um livro, passa por uma série de revisores, de pessoas que avaliam, o editor tem a preocupação de ir lá olhar se aquilo de fato tem consistência no conteúdo. Hoje, qualquer pessoa consegue divulgar qualquer coisa. Então tomem cuidado com as coisas da internet. Você não tem como ter certeza se aquela informação tem consistência, se ela é válida, não tem como ser. Então, de um lado, você tem uma facilidade de acesso às informações,
E, de outro lado, você tem esse problema. Essa preocupação. Essa preocupação, exatamente. Tá. Mas, Então, para estudar, hoje é mais fácil, com certeza. Buscar boas fontes, né? Buscar boas fontes. Naquela época, se você dependesse de um livro, você comprava os seus livros ou havia bibliotecas que você poderia ir lá e acessar esses livros para você estudar? Eu sempre gostei de comprar livros. Sempre gostei. Primeiro dinheirinho que eu ganhei lá no quartel, que era meio salário que a gente ganhava, eu passei na livraria e comprei aqueles livros. Não vou falar o nome da editora. Não tem problema, não. Mas tinha uns livros romances clássicos da nossa literatura. Você era professor de literatura? Também. Professor de literatura e de língua portuguesa. Mas antes de ser professor, a primeira coisa que eu comprei aquele livro que eu gostava daquele livro. Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Macedo, aquele povo, da Luz de Azevedo, todo esse povo fui comprando, e tem esses livros até hoje. E fui formando a minha biblioteca com isso. Então, sempre gostei muito de comprar livros. Então, sempre que eu tive a oportunidade, eu comprei livros. E deixa eu te falar uma coisa aqui que é curiosa, viu? Tá. Certa feita, encontrei um dicionário de 1881. Nossa Senhora, Padre Vieira. Quase isso. Tem Vieira no nome. Domingos Vieira, o nome do autor. Domingos Vieira. 5 volumes. 5 volumes. 5 volumes. Calhamaço. Mas importante, né? Eu Sim. gosto de filologia. Aí, Filologia. preço dele, R$2.100. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que comprar esse negócio. Eu quero, mas não tenho dinheiro. Não, eu tinha o dinheiro. Mas não era o dinheiro, o problema era a mulher. A mulher? Ué. Por quê? Porque ela ia brigar comigo. Como é que eu dou R$2.100? Entendi. Ia gastar essa fortuna para comprar um livro. E um livro velho. A mulher ia entender que ele gosta mais de estudar do que gostava da mulher. Entendi. Mas eu falei, bom, ela não precisa saber que eu gastei isso, porque eu dei um cheque, ela não vai olhar conta. Comprei o livro. Mas resolvi guardar a nota. Guardou a nota fiscal. Guardei a nota dentro do livro. A mulher descobriu. Um dia a mulher estava limpando a estante, mexeu no livro, caiu a nota. Nossa. Imagina o que aconteceu comigo quando cheguei em casa. Você pagou essa fortuna por esse livro. Mulher, eu amo livro. Você gosta de sapatos. Toda mulher gosta de sapatos, você gosta de sapatos, eu gosto de livros. Paciência. Ô, Vilma, pelo que você está falando, você acha que a leitura é importante para as pessoas? É fundamental. Principalmente os clássicos. Gente, ler Machado de Assis. Tudo que você puder de Machado de Assis. Mas, Vilma, a pessoa está estudando para concurso. Ele vai ler Machado de Assis? Não vai ler para o concurso, Genivaldo. Sim. A vida não se resume a fazer concurso. Tem intervalo de tempo que você fica sem fazer nada. Gente, leia. Olha não vai ficar no WhatsApp. Sim. Hoje o negócio é o WhatsApp, né? Todo mundo você está numa mesa de restaurante, está todo mundo lá, ninguém olha para cada outro, sabe? Então, quando está em casa, não vai ficar lá batendo papo, vendo as fofocas alheias. Leia. É importantíssimo para a formação. Ô, Vilma, você sabe que existe um ditado que fala assim, eu já até citei isso num outro vídeo que eu gravei com outro professor. Dizem que quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Exato. E outra coisa que é, se você não ler, de onde virá o seu saber? Então, gente, o que ele está dizendo é extremamente importante. A leitura pode mudar a sua vida. A leitura ajuda, além da formação que você tem, das inúmeras questões que os livros trazem, livros de literatura principalmente, mas livros técnicos também, né? Mas livro de literatura tem é aberto, né? Livro técnico é fechado. Ele te ajuda a raciocinar, te ajuda a pensar, te ajuda a concordar ou discordar, né? Então, quantas coisas com as quais você lê, você não concorda. Mas é um direito seu de não concordar. Entendo. Só que te ajuda a desenvolver o seu raciocínio. Entendo. Você sabe que quem está estudando para concurso hoje lê a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, as legislações, né? Tem de ler bastante sobre isso, né? Tem que ler os comentários sobre isso, mas também tem que ler outras coisas que contribuem para a formação. Né? A leitura da literatura, vamos falar, literatura brasileira, é uma coisa relaxante? Eu digo assim, porque você me falou que quem está estudando para concurso não pode ficar muito ansioso, muito tenso, né? A pessoa tem que relaxar. Não tem que se relaxar, mas tem que relaxar. Tem que ser relaxado, né? Então, de vez em quando, ler um livrinho de literatura. É importante, principalmente ali, talvez, antes de deitar, não, deixa na cabeceira. Não. Porque a mente continua trabalhando. Você está lá estudando, vai para a coisa toda. Então, deixa na cabeceira, começa a ler. Você se envolve com a história. Perigo de perder o sono com livro de literatura, eu acho que é zero, né? Não tem. Então, e se você dormir durante o livro ficar na sua barriga, não tem problema nenhum, não. Depois você, tranquilo. Depois você guarda o livro. Depois você relaxa, depois você guarda. Outro dia. O Vilma é servidor da Câmara há 25 anos.
E eu já disse a vocês que ele é um profundo conhecedor da estrutura da Câmara. Ô, Vilma, a Câmara existe desde quando? Bom, a Câmara Legislativa, na capital A Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na capital da Câmara Legislativa só tem em Brasília, Distrito Federal, ou tem Câmara Legislativa nos outros estados? E uma curiosidade, Genivaldo. Sim. O nome Câmara Legislativa, inclusive caiu no concurso de 2006. Olha, gente, escutem essa. É uma mistura de Assembleia Legislativa, um legislativo lá no final, e Câmara de Vereadores. Câmara. E por que isso? O sujeito que escreveu isso tinha algo em mente. Por quê? O Distrito Federal tem as competências legislativas, quer dizer, as leis que ele pode fazer de Estado e de município. Então, misturou as duas funções do Poder Legislativo, deu Câmara Legislativa. Olha, então, a Câmara Legislativa... Isso aí, hein? Caiu no concurso, hein? Olha aí. A Câmara Legislativa foi institucionalizada pela Constituição de 88. Ouviram isso, né? O que você falou, Vilma? Foi institucionalizada pela Constituição de 88, lá no artigo 32 da Constituição Federal. Ó, a Câmara Legislativa. E lá nas disposições transitórias, eu não sei o nome do artigo, basta consultar lá, foi dito que a primeira eleição para os deputados distritais ocorreria junto com a eleição dos deputados estaduais. Essa eleição ocorreu em 1990. Em 90. E a posse dos primeiros deputados distritais eleitos pela nova capital, vamos dizer assim, janeiro do ano seguinte. 1º de janeiro de 1991. Foi aí que começou a Câmara Legislativa. Alguém podia perguntar, Genivaldo, mas e antes havia Câmara Legislativa? Sim, eu já ia perguntar isso. Então já ganhei de você. Já foi mais rápido que eu. Isso, certo. Exatamente. Na lei que estruturou a administração da nova capital da República, era assim que se chamava Brasília, nova capital, lá na década de 50 e 60, né? 60. Tem uma lei, se não me falha a memória, de 13 de abril de 1960, que criou a estrutura administrativa do DF. E ali estava prevista uma Câmara de Vereadores, então, com 20 vereadores. Antes da inauguração de Brasília? Havia a previsão. Lá na lei. Aliás, tinha uma previsão na própria Constituição de 46. Para uma Câmara de Vereadores aqui com funções legislativas. Na capital. Na capital. Na nova capital. Na nova capital. Mas na capital do Rio de Janeiro também tinha. Só que essa Câmara de Vereadores nunca chegou a ser instalada. E quando veio o golpe militar de 64, isso acabou, né? E na Constituição de 67, depois com a emenda na Constituição de 69, as funções legislativas do Distrito Federal, que seriam exercidas por essa Câmara de Vereadores, passaram a ser exercidas pelo Congresso Nacional. Mais precisamente pelo Senado Federal. Nessa época aí, Brasília tinha governador? Brasília começou com prefeito. Olha, gente, não sabia disso. Brasília começou com prefeito. Durante toda a história da República, aliás, não só da República, do Império, desde o Império, né? O que acontece, Genivaldo? Vamos ficar um pouquinho de história aqui. Vamos lá. Quando o Brasil virou independente, veio lá a Constituição de 1824, e aí em 1932 saiu uma lei regulamentando as eleições do país. Já havia eleições, viu? Em 32. Em 32. Tinha as eleições lá pela regência trina. Lembra que Dom Pedro II era menor de idade? Sim. Depois morreu aos 80 anos, não mais? Era menor de idade. Morreu de velho. Morreu de velho. Ele teve uma lei sobre as eleições no país todo. E disse que no município de Rio de Janeiro, por ser a capital da corte, não podia ter eleição. Passou a ser conhecido como município neutro. E esse município neutro, quando veio a República em 89, passou a se chamar Distrito Federal. Olha, e ali, isso no Rio de Janeiro. Isso, e ali cabia a um prefeito, nomeado pelo presidente da República, as funções de executivo. E assim durou durante toda a República até 1969. Em 69, tem uma emenda constitucional número 1, que reescreveu toda a Constituição, então alguns juristas, inclusive, dizem que é uma nova Constituição, ali transformou o cargo de prefeito do DF em governador. Em que ano? 69. Em 69, deixou de ser prefeito e passou a ser governador. Esse primeiro governador do Distrito Federal não teve eleição, né? Porque em 69 ele foi indicado pelo presidente da República. O governador era nomeado pelo presidente da República com aprovação prévia do Senado Federal. Do Senado. Isso. A não ser que eu tenha, não, mas acho que era isso. Olha, gente, que coisa interessante isso. Muito interessante. E quando que, em 69, virou o presidente da República que indicava o governador. Isso. E quando que foi a primeira eleição para governador? A primeira eleição para governador do Distrito Federal na capital da República
foi na nova capital da República, em Brasília, portanto, né, foi em 1990, junto com a eleição dos deputados distritais. Tá. Então em 90 começou, em 91 de janeiro começou a Câmara Legislativa, e aí já começou também com o governador. O primeiro mandato do governador eleito. Que coisa interessante. Essa história, nós vivemos olha, isso. Gente, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa conversar com uma pessoa que entende não só da Câmara Legislativa, como da história do Brasil e, obviamente, da história de Brasília. Vilma, que aula, viu? Gostei demais. Mas eu sou professor de língua portuguesa e de filologia. Filologia, conhece a história. Posso fazer um comercialzinho aqui? Opa, vale tudo. Nossos alunos adoram comercial. Pois é. Para esse concurso da Câmara Legislativa... Eu quero te perguntar sobre o concurso, tá? Isso. Mas para esse concurso, eu peguei o... Peraí. Aí conseguimos de volta aqui. Se tiver... Peraí. Nós estamos com um problema técnico aqui, mas nós vamos superar. Beleza. Pronto. Vilma, vamos continuar. Eu estava falando do meu comercial, né? Sim. Então, eu escrevi o regimento interno da Câmara Legislativa. Você escreveu o regimento interno. Exatamente. Ali eu vou, em notas de ODP, eu vou colocando todos esses detalhezinhos. Quando começou o Diário Oficial do DF, quando mudou de prefeito para governador, quem foi o primeiro governador, quem foi o último prefeito. Então, eu vou contando um pouco da história do DF em relação à sua institucionalização. Nós aprendemos nos livros de história muitas coisas, mas não tem ali a marca. Isso aqui foi com qual norma, com qual decreto, qual lei. Entendi, eu vou colocando isso. Tá? E as pessoas que quiserem esse material, como é que é? Esse livro está praticamente esgotado. Mas eu ainda tenho alguns exemplares comigo. Então, se alguém quiser, procure o professor Genivaldo, tem meus contatos. Você pode falar o seu contato. Pode falar que as pessoas se procuram. Não, é só mandar um e-mail. Qual que é o seu e-mail? É um e-mail que eu criei só para o concurso. Olha aí, gente. É o Regimento Interno da Câmara Legislativa. Não é esse que é o e-mail, né? O e-mail é ricldf@gmail.com. RICLDF@gmail.com. Regimento Interno? Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. @.com. Olha aí, gente, se vocês quiserem esse material, entre em contato com o professor tem alguns exemplares. Que ele ainda tem. Sim, eu fiz vários exercícios. Aí, muitos exercícios. Você sabe que para estudar... 300 exercícios. Olha aí, todos gente. Comentados. Olha aí. Vilma, aproveitando que você fez essa propaganda aí, eu queria te perguntar uma coisa sobre os... Você não vai me cobrar pelo problema, não, né? Não vou cobrar, não. Tá bom. Depois eu vou pegar um livro aí para mim. Ontem eu estava ouvindo rádio e eu ouvi dizer que negócio de orçamento, que parece que teve um problema aí para o concurso da Câmara. O que aconteceu? É uma questão interna aqui da Câmara. Houve um memorando advindo da área de administração e finanças, loucubrando, digamos assim, né, que talvez não caiba no orçamento da Câmara. Sim, a gente estava falando são elucubrações dessa notícia que saiu na mídia aí.